Tá. Vamos para o espaço euclidiano. Ponto. Ponto não tem dimensão. Isso não é uma definição, mas é uma característica dele. O que é engraçado até porque você imaginar, por exemplo, um cubo tem uma infinidade de pontos. Tá? Se ele não tem dimensão, a dimensão do ponto é zero. É como se você somasse uma infinidade de coisas de dimensão zero e obtivesse algo que tem dimensão. Na verdade, é exatamente isso que está acontecendo. A coisa não é tão simples. O ponto não tem dimensão. A reta, ou seja, o ponto tem dimensão zero, dimensão alguma. A reta tem uma dimensão só. Para caracterizar a reta como uma dimensão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ponto que tem dimensão zero e caracterizar que qualquer ponto da reta divide ele em duas semi-retas. O ponto de dimensão zero é capaz de dividir a reta. Tá? Isso faz com que a reta tenha mais dimensões do que o ponto. A reta tem dimensão 1. O que é dividir a reta? Você escolhe um ponto da reta e a reta fica dividida em duas semi-retas. Se eu pegar um ponto em uma das semi-retas e um ponto na outra semi-reta, se eu quiser traçar um segmento que tem extremidade nesses dois pontos, necessariamente esse segmento vai conter o ponto de divisão. Tá certo? Um ponto é capaz de dividir a reta em duas partes. Então, vou falar que a reta tem dimensão 1. E o plano? O plano não tem dimensão 1. Por quê? Porque o ponto, que é de dimensão 0, não é capaz de dividir o plano. Se eu coloco um ponto, escolho um ponto de um plano, o plano não fica dividido em duas partes, de forma que eu pegue um ponto numa das partes, outro ponto na outra parte, e trace um segmento que necessariamente vai ter que passar por esse. Não. Entendeu o que eu falei? É possível, coloquei um ponto aqui, é possível pegar outros dois pontos desse plano que o segmento contenha ele. Mas eu consigo pegar outros pontos que o segmento não vai conter. O que significa que é possível sair. Não é possível dividir o plano por um ponto. Tá? Mas o plano é dividido pela reta, que tem dimensão 1. Se o plano é dividido pela reta que tem dimensão 1, então o plano tem dimensão 2. Olha só, o que significava dividir? Mesma coisa que eu fiz com a reta em relação ao ponto. Traça uma reta, escolhe uma reta do plano. Está aqui a reta do plano. Escolhe, e essa reta vai dividir o plano em dois semiplanos. Pega qualquer ponto de um dos semiplanos e qualquer ponto do outro semiplano. Se você traçar um segmento unindo uma extremidade nesses dois pontos, esse segmento necessariamente vai cortar a origem dos semiplanos, ou vai cortar a reta que fez a divisão. Ou seja, a reta separa o plano em duas partes. Como a reta tem dimensão 1 e ele é capaz de separar o plano em duas partes, o plano tem dimensão 2. E o espaço? Ou seja, o plano tem que ter dimensão maior que a reta. E o espaço? O espaço tem dimensão maior que o plano. Por quê? Porque o plano divide o espaço em dois semi-espaços. Tá legal? O ponto não é capaz disso. Um ponto no espaço, ele não vai dividir o espaço, consegue traçar segmentos. Uma reta no espaço não consegue dividir o espaço. Agora, um plano no espaço divide o espaço em dois semi-espaços. Pega um ponto num dos semi-espaços, pega um ponto no outro semi-espaço, traçou o segmento, esse segmento vai cortar o plano. Tá legal? Plano tem 3 dimensões. O plano poderia ter 4 dimensões? No plano tem 3 dimensões. O espaço tem 3 dimensões. O espaço poderia ter 4 dimensões? Olha só, o espaço euclidiano, não. Se o espaço euclidiano tiver 4 dimensões, os resultados que a gente conhece de geometria euclidiana começam a dar ruim. Vai dar problema. Tá legal? Vamos ver um exemplo. Não esquece uma coisa, tá? O plano euclidiano, imagina isso aqui, o espaço euclidiano. Isso que a gente está imerso, o espaço euclidiano. O plano não tem borda, tá? Se ele divide o espaço, ele continua sem parar o tempo todo. Quando a gente desenha ou vai fazer uma representação, você pega uma folha de papel, desenha um quadrilátero no quadro, mas ele não tem borda.
Então o plano continua sem parar o tempo todo. Se eu tiver